palavra, finanças pessoais. O programa Manhã Viva apresenta Empreendedorismo e Negócios, com o administrador Valdir Pereira. Hoje o tema comunicação organizacional. Valdir, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Coração, nesta quarta-feira, trazendo estas informações preciosíssimas para nós e todos os ouvintes da Rádio Coração. Bom dia, Valdir. Olá, Alcemir, um excelente dia a você, uma excelente quarta-feira, a todos os ouvintes do programa Manhã Viva e todos aqueles que irão nos ver posteriormente, via mídias sociais. Isso, Valdir, vamos falar então hoje, você já nos deixou preparado desde a semana passada, comunicação organizacional. O que é isso, meu Deus? Qual o maior desafio desta comunicação, Valdir? Pois é, na verdade nós temos um grande problema dentro das estruturas organizacionais, sejam elas empresas, sejam elas ONGs, seja ela comunidades, partidos políticos, qualquer estrutura formada por pessoas em busca de resultados, que é a comunicação. Qual que é o maior desafio, Primeiro nós precisamos entender que para que uma comunicação se estabeleça, é necessário que haja um emissor e um receptor, não é? Essas figuras de linguagem que nós aprendemos lá atrás quando nós estudamos. Então, alguém cria uma mensagem através de um canal, envia isso, ele codifica, envia através de um canal essa mensagem, e quem vai ouvir, o receptor, ele decodifica essa mensagem. Alcemir, isso acontece instantaneamente, a todo momento por nós. Dentro das estruturas organizacionais, dentro das empresas, esse é um problema ainda que não tem uma solução prática e pronta. Porque quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando também da maneira como as pessoas se relacionam e as pessoas se encaram. Algumas pessoas, elas possuem uma facilidade de expor as suas ideias, pensamentos, ações, atitudes, elas são expressas. Outras pessoas não são. Então, quando nós falamos nesse processo de comunicação, o maior desafio é fazer-se entender. Se nós, porventura, não sermos claros naquilo que falamos, naquilo em que desejamos passar ao outro, nós vamos ter um problema. Então, o maior desafio é que o processo aconteça na essência. Muitos problemas que existem nas organizações, muitos problemas que existem nas famílias, muitos problemas que existem nas comunidades, é porque o processo de comunicação não está acontecendo em essência. Como assim? Alguém está falando, alguém está enviando uma mensagem, ou alguém está traduzindo alguma coisa e não está havendo uma compreensão dessa ordem, dessa fala, desse gesto, desse sinal. E temos muitos fatores que contribuem para que não haja essa compreensão. Por exemplo, quando esta mensagem não é passada explicitamente, ou seja, algumas pessoas têm essa triste capacidade de não ser claras, de não tornar falas objetivas. Vamos traduzir no cunho profissional, de não passar ordens ou orientações de maneira claras. Também, por não passar orientações corretas ou complementares, e lá na frente querer cobrar algo que não foi orientado, que não foi esclarecido. Então, esse é o problema. Nós enfrentamos em pleno século XXI pós-modernidade uma situação de problema em comunicação, com todas essas ferramentas, com todas essas técnicas, essas práticas que
as mídias sociais que invadiram o nosso mundo proporcionam. Ainda há problema de comunicação. Grupo de WhatsApp não resolve isso. Recado em redes sociais, Facebook, Instagram não resolve isso. Por quê? Porque mesmo aí, a gente pode falar, eu vou reservar um programa só para falar sobre redes sociais. Algumas pessoas, elas utilizam das redes sociais para mandar recado para outra. Em vez de chegar e falar o nome dela, com quem ela quer falar e excluir, a rede social não tem esse objetivo, aí ela vai lá e escreve um texto do tamanho do mundo para que ela sabe, ou ele, que a outra pessoa vai ler e que ela receba a mensagem para ela. Então, perceba que o grau da comunicação vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. É um grande desafio fazer-se entender, ser entendido, né? Como diz o Valdir, que as coisas não fiquem no ar, mas que realmente elas sejam objetivas, cheguem ao ponto culminante. Agora, como em plena evolução tecnológica, a comunicação é vista como um grande desafio, Valdir? Na verdade, na nossa vida pessoal, a comunicação, ela tem uma extrema importância, né, Alcemir? Transmitir ideias, fatos, imagens, desejos, enfim. É evidente que se a gente não se comunicar, acaba que a gente fica fora de um círculo que integra as pessoas. Aqui eu quero abrir um parêntese e orientar os nossos estimados ouvintes que é preciso se comunicar bem. Não que você tenha que falar bonito, não é que você precise falar, dizer palavras difíceis, um vocabulário de difícil acesso, não. Apenas comunicar de maneira com que você seja compreendido. E sendo compreendido, você consiga ter uma vida melhor. Aquele que se comunica, aquele que sabe expressar os seus pensamentos, as suas ações, com humildade, com humanidade nesse processo também. Algumas pessoas, elas acabam por traduzir o conceito de que outros devem interpretar o que elas querem ou o que elas desejam sem que elas falam. Então, é um processo difícil esse. Alcemir, desde quando nascemos, o processo comunicativo ele existe. Quando a criança chora, é porque tem alguma coisa que não está bem, né? Ou porque ela tem uma cólica, ou porque está com uma dorzinha de ouvido, ou porque está com fome. Quando a mamãe vai lá, amamenta, encosta ela no peito, ela dorme, ela descansa, ela silencia. Daqui a pouco ela faz barulho de novo. Ou porque tem ali algum xixizinho, alguma coisa, até que ela seja estabelecida. Nós vamos crescendo e vamos estabelecendo comunicação. Há um tempo atrás, bastava com que os nossos pais, né, as pessoas mais antigas, a maneira como um pai ou uma mãe olhava, o olhar do pai ou da mãe valia por 2.350 palavras. E já era obedecido, né? Já era entendido na hora. A maneira como você está, nós já falamos um pouco disso lá atrás, quando eu falei de marketing pessoal. A maneira como você se veste, a maneira como você se porta, a maneira como você gera informação com um olhar, com um aperto de mão, com uma expressão facial, você passa ao outro segurança ou insegurança, ou raiva ou certeza. Tem pessoas que você olha um semblante tão bacana, não porque ela é bonita ou porque ela não tem beleza, é porque passa tranquilidade. Não estou falando de beleza física. Eu estou falando das pessoas que conseguem olhar, que conseguem cumprimentar, que conseguem passar essa condição de segurança na forma de comunicar. Por que tem algumas pessoas que nós gostamos mais da presença? Porque aquele é um processo comunicativo agradável. Por que tem algumas pessoas que nós evitamos estar muito tempo juntos? Porque aquele é um processo comunicativo que incomoda. E aqui eu desafio os nossos ouvintes a avaliar-se
como é que tem sido o seu processo comunicativo em toda a sua esfera, não só na fala. Puxa vida, hein? Ou seja, nossa vida, como diz o Valdir, nosso corpo, expressão do nosso rosto, tem interrogação, tem ponto final, tem exclamação, tem tudo. Tem e tudo. A gente precisa fazer isso funcionar da melhor maneira possível. Por que a comunicação é tão importante, Valdir? A comunicação, ela serve como uma maneira de fomentar o clima motivador dentro do ambiente organizacional e também nas famílias, nas comunidades, nos ambientes onde estão as pessoas. A comunicação, ela constrói valores, ela valoriza o indivíduo. A questão da situação da valorização, em que todo o contexto aqui, ele funciona porque as observações são claras, as informações são passadas em essência, as pessoas compreendem a mensagem. É como que se estivesse dando empurrão para a conquista de objetivos. Não se pode, por exemplo, dentro de uma estrutura empresarial, que todos os colaboradores não entendam qual é o negócio da empresa, que os recados, as orientações sejam dadas para todos de maneira igual, né? E aí há técnicas para isso. E esse contexto, ele facilita o atingimento de objetivos. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes nesse aspecto.